Hoje nós vamos falar sobre o que está escrito. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos falar sobre o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mais uma vez está escrito assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu queria que você pulasse para o verso 13. Acompanha comigo aqui no telão, está escrito assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, te servindo, recebendo de ti, Senhor. Espírito Santo, toma primazia nessa noite. Eu te entrego a minha vida e sou humilde para reconhecer que sem ti eu não sei, não posso, eu não faço, eu não consigo, Pai. A obra é tua, Espírito Santo. Todos nós aqui nessa casa somos ovelhas no teu aprisco e desejamos ansiosamente pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, Senhor, porque o Senhor é o pastor dessa casa. Então, Espírito Santo, eu te entrego a minha vida para que o Senhor possa usar-me da forma que melhor o Senhor se agradar, para falar aos nossos corações, não somente aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós mais precisamos ouvir é o desejo, Senhor, do nosso coração. Que o Senhor nos visite de uma forma poderosa e fale a cada coração aquilo que nós precisamos, Senhor, para que a tua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje Deus colocou uma palavra pastoral no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai edificar muito a sua vida. Hoje Deus vai trazer muitas instruções, e Deus vai trabalhar, Deus vai curar muitas coisas e trazer muito norte para as nossas vidas. Essa passagem, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas, se dá ao momento em que Paulo ele edifica a sua igreja, ele ergue uma igreja na região da Galácia, e lá ficou uma igreja edificada. Só que algum tempo depois eles receberam o evangelho com amor, eles começaram a servir a Deus, servir a Jesus de verdade, servir o evangelho de verdade, o evangelho genuíno. Mas ao passar dos dias, ao passar dos tempos, alguns judeus que haviam sido convertidos ao evangelho de Jesus, chegaram naquela região e começaram a levar para eles um outro evangelho, um outro formato de evangelho diferente daquilo que Paulo havia levado, que Paulo havia pregado. E eles começaram a absorver a esse evangelho. É tanto que quando a informação chega que a Paulo, que aquela cidade, aquela igreja que ele havia edificado, estavam mudando os seus costumes, mudando os seus modos e os seus métodos, rapidamente ele decide escrever uma carta. Ele começa a escrever uma carta. O primeiro capítulo da carta de Gálatas é um capítulo inteiro de confronto. Ele começa dizendo: Gálatas, como eu fiquei alegre pela forma como vocês receberam o evangelho. Vocês receberam o evangelho com tanto amor, com tanto apreço, só que tão pouco tempo vocês já estão se desapegando desse evangelho que eu levei para vocês. Tão pouco tempo vocês já estão aceitando um outro evangelho. E Paulo chega a dizer assim, olha, o confronto foi tão grande, que Paulo chega a dizer assim,
seja maldito todo aquele que pregar um outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo que eu preguei para vocês. Vocês estão abrindo mão muito fácil daquilo que Deus entregou para vocês. Sabe por quê? Porque quando alguns judeus que haviam sido convertidos ao evangelho, não tão convertidos, chegaram na igreja, eles começaram a querer que os cristãos daquela época, aqueles que haviam sido convertidos àquela igreja, começassem a adotar algumas posturas e alguns costumes da religião judaica. Eles começaram a querer exigir que aqueles homens, os gentios, ou seja, aqueles homens, aquele povo que não era judeu, que eles começassem a praticar, a guardar o sábado, a fazer muitas coisas que é da religião judaica. Começou a exigir que os homens fossem circuncidados, começou a exigir tanta coisa, e aquele povo que havia recebido o evangelho de Jesus começou a ficar dividido, e eles começaram a aceitar muitas instruções e informações muito diferentes daquilo que Paulo tinha passado para eles. Então, quando Paulo escuta, quando Paulo toma conhecimento de como está a igreja, que ele chega, ele ficou sabendo: rapaz, Paulo, lá na igreja que tu levou o evangelho lá, os irmãos que receberam o evangelho da liberdade, o evangelho de Cristo, o evangelho da liberdade, eles já estão voltando às práticas da religião, da religiosidade. Se fosse nos dias de hoje, ele ia chegar lá dizendo: rapaz, aquela igreja lá que tu levou o evangelho, as irmãs estão tudo tradicional, zona de novo. As irmãs não querem mais raspar as pernas, estão tudo de coque na cabeça, os irmãos estão tudo no socialzão, com a Bíblia zona debaixo do braço, tudo no sol quente, jejuando, magro, tudo querendo mostrar santidade, espiritualidade. Os irmãos lá estão tudo no The King of the Best the Night. Está tudo diferente, está tudo diferente daquilo que tu deixou lá, Paulo. E Paulo disse: meu Deus do céu, preciso escrever uma carta, preciso escrever, eu preciso lembrar para eles que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E foi para isso que Deus me trouxe hoje aqui, para dizer para você que foi para a liberdade que Cristo libertou você, querido. Você não está mais preso a nenhuma religião, a nenhuma liturgia, nem nada. Aquilo que Deus tem para a sua vida é uma liberdade, é um caminho direto, é um acesso livre da terra para o céu. E nessa noite Deus te alcança, te enxerga você aí aonde você está, independente de qualquer coisa, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Porém, aquilo que aconteceu com os Gálatas não é muito diferente dos dias de hoje. Por quê? Porque os Gálatas, eles voltaram pela instrução que eles receberam, sentiram a necessidade de obedecer a lei, entender que para que eles fossem salvos, para que eles possam agradar a Deus, eles teriam que se submeter à lei novamente, a obedecer os desígnios e aos mandamentos. Só que nos dias de hoje, se você parar para prestar atenção, não é muito diferente. Por quê? O ser humano, ele tem dificuldade de trabalhar, como eu posso dizer, dificuldade de encarar, de viver sem leis e sem regras. O ser humano, ele tem dificuldade de viver. Por quê? Se a gente viver sem leis e sem regras, o ser humano se autodestrói. Sim ou não? Se você colocar um simples exemplo, se você colocar uma mesa de comida, um banquete no meio de uma praça, e colocar lá e dizer: está aí, ó. Aí coloca no meio de um povo, tá aí, podem comer. E você não disser nada, meu irmão, a confusão que vai dar, sim ou não? O pessoal voa em cima. Às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente está no meio das confraternizações, na igreja, a gente faz um banquete, aí na hora que serve o banquete, alguém tem que dizer assim, ó: primeiro as mulheres e as crianças, porque senão pensa que está lá um monte de mulher, um monte de crianças, os marmanjos já vão em cima. Ou seja,
Parece que o ser humano, ele tem uma dificuldade de viver sem leis e sem regras. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, Deus não te chamou para viver debaixo disso. Aquele que tem dificuldade para viver disso é aquele que não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você não precisa mais de regras e mandamentos externos para que você viva uma vida decente. A Bíblia diz que o Espírito Santo agora é a lei que brada no nosso coração. E você, a partir de hoje, Ele quer que você entenda que a partir de hoje, que a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida de obediência ou simplesmente de desobediência, mas é uma vida guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar a tua vida, o Espírito Santo quer guiar os teus passos, as tuas ações, as intenções do teu coração. E todas as vezes que nós abrimos mão de viver simplesmente aquilo que está escrito, aquilo que alguém manda e decide viver, o fluir do Espírito, nós encontramos a verdadeira liberdade. Se você está aqui hoje, eu quero dizer para você, você não está aqui hoje porque Cristo está obrigando você. Você está aqui porque verdadeiramente você é livre. O Espírito Santo tocou você e Ele te trouxe nesse lugar porque Ele tem algo precioso para entregar para você, para a sua vida e para a sua família. Se você recebe, aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. O problema é que, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, às vezes, Jesus, quando a gente olha a biografia de Jesus nos evangelhos, a gente vai perceber que Jesus teve mais dificuldade em tratar com os religiosos do que com os pecadores. Jesus teve mais dificuldade para dialogar, para conversar com os religiosos, do que fazer um pecador se arrepender dos seus pecados. Jesus teve mais dificuldade para fazer um religioso entender a vontade de Deus, aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Jesus teve mais dificuldade de ensinar o evangelho para os religiosos do que fazer alguém que estava numa vida de pecado, uma vida de completamente promiscuidade, entender e receber o perdão de Deus. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos numa vida, Jesus nos encontra numa vida totalmente diferente daquilo que é o processo dele, o projeto dele para a nossa vida, e ele traz a gente para cá. Só que às vezes ele tem mais dificuldade de lidar com a gente quando nós estamos aqui, do que quando nós estamos lá fora, porque parece que quando nós estamos aqui, nós adquirimos uma casca gospel, eu não sei o que seria, e Deus começa às vezes a ter mais dificuldade de ensinar alguém que está aqui, do que alguém que está lá fora. Às vezes a gente chega num patamar de estar algumas semanas, alguns meses, alguns anos na igreja, e a gente começa a não absorver mais aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Às vezes você vai levar a palavra de Deus para alguém que está lá fora, e o evangelho ele é muito irresistível. Quando você leva o evangelho genuíno, quando você leva um evangelho na unção do Espírito Santo, a pessoa escuta, ela recebe esse amor. E às vezes nós tratamos de assunto aqui dentro, Deus quer tratar coisas com a gente, e nós temos muita dificuldade de entender, porque nós estamos talvez muito bitolados naquilo de fazer ou não fazer. E aquilo que Deus quer para a nossa vida, querido, o evangelho que Deus tem para a nossa vida não é um evangelho de regras, não é um evangelho de mandamentos, não é um evangelho de religiosidade, é um evangelho de relacionamento verdadeiro. Você pode aplaudir Jesus? Pastor, falei para você que é uma palavra pastoral e você precisa receber isso com muito amor. Tudo isso que eu vou falar para você nessa noite. Esta noite é uma noite de você aprender. Pastor, como saber se eu tenho sido, simplesmente se eu tenho vivido uma liberdade em Cristo, ou se eu tenho sido apenas um religioso? Eu anotei alguns pontos. Eu estou sendo um religioso quando eu simplesmente cumpro um conjunto de regras de fazer ou não fazer, uma oferta ou algo. Por exemplo, não pastor, eu não roubo, não mato, eu não fumo, eu não bebo,
eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou na igreja. Então, é só isso. Às vezes, você corre um sério risco de estar sendo um religioso, porque quantas e quantas vezes, às vezes na igreja ainda do meu pai é pastor, eu via quantas pessoas chegar lá e subir no púlpito da igreja, eles iam dar um testemunho, e eles chegavam e eles diziam assim: irmãos, deixa eu dizer algo para você, eu bebia todo santo dia, eu fumava não sei quantas carteiras de cigarro, eu chegava alterado em casa, e eu batia na minha mulher, e eu era cego, e eu não pagava as contas, e isso e aquilo, mas hoje Jesus me libertou, e eu não faço mais nada disso. Aí a igreja, glória a Deus. Isso é bom, irmão? Sim ou não? Isso é obra de Deus, sim ou não? Isso é obra de Deus. Só que às vezes a gente limita o evangelho a simplesmente algumas coisas que a gente não faz. Eu sou crente porque eu não faço isso. Eu sou crente porque eu não faço aquilo. Eu sou crente porque eu não faço aquilo outro. Mas quando a gente limita o evangelho a um conjunto de coisas que simplesmente eu deixo de fazer porque é errado moralmente ou espiritualmente, eu estou limitando o evangelho de Cristo a algo muito pequeno. Porque o evangelho de Cristo não é sobre você deixar de fazer coisas, mas é você receber habilidade. Além de você deixar de fazer essas coisas, é você receber a autoridade do céu, capacidade do céu para ser uma nova criatura. Não é simplesmente não enganar mais ninguém, mas se tornar uma pessoa generosa. Não é simplesmente mas não enganar ninguém, mas se tornar uma pessoa boa. Não é simplesmente mais deixar de bater na mulher, porque deixar de bater na mulher é uma obrigação sua para você não ir preso, mas agora tratar a sua mulher e amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Esse é o evangelho. Se você simplesmente se acha um cristão evangélico porque você não faz, eu sinto em te frustrar, mas talvez você seja um religioso. E Deus não quer que você se prenda a isso, a não fazer, porque viver o evangelho não é um conjunto de coisas, não faça, mas é receber a autoridade de Deus, poder do céu, para se tornar uma nova criatura e um novo ser cheio do Espírito Santo, que exala o amor por onde passa. Você pode aplaudir Jesus? Eu sou um religioso quando eu limito a minha vida com Deus a simplesmente a um ou 2 cultos na semana. Eu sou cristão. Como assim? Todo domingo eu estou lá na Lagoinha. Quando não é de noite, é de manhã, mas eu estou lá. Toda quarta-feira eu estou firme lá com o pastor Júnior no culto fé. Eu sou cristão. Às vezes algumas pessoas limitam a sua espiritualidade a frequentar um culto. Eu sou cristão, pastor, por quê? Porque eu toco na igreja, eu estou lá, seguro uma placa lá na igreja. Hoje todo mundo vai entrar no sal, Ricardo. Eu toco, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando nós limitamos a nossa vida com Deus a ir a um culto, a exercer um ministério, deixa eu dizer algo para você, querido. Marta também, quando Jesus estava lá, Jesus disse: Marta, Marta, você está muito atribulada, você está muito preocupada com tudo isso. Você está fazendo tudo isso, você está indo toda semana para o culto, e como se parece que o culto da semana parece um treino na academia. Você vem aqui no domingo, posta uma foto, é como se você estivesse dizendo: Deus, está pago. Aí você vem aqui na igreja, serve em algum ministério e diz: Deus, está pago, pronto. Não, Deus não quer só o teu serviço, Deus não quer só as tuas mãos, Deus não quer só a tua presença. Hoje pela manhã, a pastora Giovana estava pregando sobre Esther, que estava no palácio, mas não estava na sala do trono. Talvez tem muita gente que está aqui, que está na igreja, mas eu quero dizer para você, não é só estar na igreja, é estar na sala do trono, é estar na presença de Jesus, é sentir a presença de Deus, é estar aqui e o seu coração está faminto pela palavra de Jesus, pela presença de Deus. Não adianta marcar presença, tem que se fazer presente de corpo, de alma e de espírito. Muitas pessoas vêm em uma reunião como essa, eu não estou dizendo no dia de hoje que
a palavra está meio dura mesmo. Mas às vezes a pessoa vem da oração inicial até o final e ela não sente nada, e para ela está tudo bem. E para ela está tudo bem. Deixa eu falar algo para você. Se você, marido, se você chega na sua casa, você entra na sua casa de manhã e você passa o dia inteiro e a sua esposa não dá um oi para você, não fala nada com você, você acha que está tudo bem, sim ou não? Uma mulher fala quantas mil palavras num dia? Quantas mil? 7? Tá com pena? Que pena? Quantas? São não sei quantas mil palavras, irmão. Se ela não gastar uma palavra contigo, você não já fica cismado, sim ou não? Quando você diz assim, ó, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem? Não tá. Aí às vezes a gente vem na igreja, passa um culto inteiro, você não sente Deus, você não ouve Deus, e você sai como se tivesse tudo bem. Mas não é assim. Você está aqui agora e Deus está falando com você. Você está aqui agora e Deus está querendo se conectar com você. De manhã, quando você acorda, Deus quer se conectar com você. Quando você sai para o trabalho, Deus quer se conectar com você. Se você não tem ouvido a voz de Deus, o problema não está em Deus, está em você. E quando você limita a sua espiritualidade aí num culto, aí num serviço, você é um religioso, irmão. E não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus entregou o seu único filho. Deus entregou o seu único filho para que ele vinha ter relacionamento comigo e com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se limite. Não limite a tua espiritualidade a simplesmente num domingo à noite, ou num domingo de manhã, ou numa quarta-feira, ou numa segunda-feira, num Desperta Débora. Não limite a sua vida com Deus a ouvir a palavra de Deus simplesmente no domingo. Você tem acesso no celular, no YouTube, em todo lugar. Deus quer falar com você e você diz, meu Deus, mas por que que eu sou crente e a minha vida não muda? Irmão, se não tem acontecido nada na sua vida, o problema não está no evangelho, o problema é naquilo que você está se alimentando. É que nem o cara que vai que nem eu, que me matriculei na academia, paguei 9 meses, não fui poucos dias, e eu olhava, não mudava nada. Meu pai, eu estou pagando a academia 9 meses, não muda nada, rapaz. Acho que é porque eu não estou indo. Deixa eu dizer algo para você, às vezes a nossa vida é assim. A gente vem na igreja uma vez por semana, 2 vezes na semana, e a gente quer ver resultado. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus não muda aqueles que são religiosos. Aquele que é religioso, talvez você tenha apenas uma mudança, mas aquele que vive uma espiritualidade de verdade, ele verdadeiramente vive uma transformação. A religião pode te mudar, mas só o evangelho te transforma. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Quando que eu sou um religioso? Quando eu faço para ser visto. Quando eu acho que porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, eu me torno uma pessoa melhor do que as outras. Tem gente que depois que entra na igreja, ela acha que ela se tornou uma pessoa melhor do que as outras, pastor. Ah não, eu estou aqui, então agora eu sou melhor do que aquela pessoa, do meu inimigo, do que aquela minha amiga, do que aquela pessoa lá, a ponto de eu me tornar uma pessoa que eu começo a ferir as pessoas que estão ao meu redor. Se aquilo que você diz que a tua espiritualidade machuca e fere as pessoas que estão ao teu redor, te separa daquelas que fazem com que as pessoas ao teu redor se firam com as tuas palavras, com as tuas ações, isso que você está vivendo não é um evangelho, porque o evangelho de Deus, ele é um evangelho que cura as pessoas que estão ao nosso redor. Se por onde você passa, as suas palavras ferem as pessoas, machucam as pessoas, a tua expressão fere as pessoas, machuca as pessoas, deixa eu dizer algo para você, aquilo que você está carregando não é o evangelho de Deus, você está sendo simplesmente um religioso, porque o evangelho é um evangelho de cura.
Por onde aquele que carrega o Espírito de Deus, o Evangelho de Deus passa, ele tem cura para levar, ele tem azeite para derramar, ele tem palavra de mansidão, ele é como, sabe como? Como um bom samaritano. Quem lembra da passagem do bom samaritano? A Bíblia vai dizer que um homem foi assaltado, foi saqueado e ficou quase morto. Passou, a Bíblia diz que passou um sacerdote. O que ele fez? Vixe, só pode estar em pecado. Olha aí, ó, miserável desse. Tô falando, tava bem no bar, enchendo a cara. Olha os amigos aí, ó. Tô trazendo por dias de hoje. Depois passou, a Bíblia diz que passou um levita. Ixi, roubaram tudo, foi? Tá bem com o dízimo atrasado esse desviado. Olha aí, ó. Misericórdia, eu não quero nem perto. Aí a Bíblia vai dizer que vem um bom samaritano. Bom samaritano, logo, não era um praticante assíduo, talvez, da religião. Mas ele viu aquele homem e ele se abaixou, derramou azeite nas suas feridas, não julgou, não quis saber quem era, simplesmente estava ali, disponível para servir, para amar e para curar. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa noite, é que se aquilo que você diz, que carrega é o Evangelho, e isso fere as pessoas, isso não cura as pessoas, isso faz com que você se afaste das pessoas, despreze as pessoas, isso que você carrega não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele te capacita para amar e juntar as pessoas, tratar as pessoas, curar as pessoas, exalar o bom perfume de Cristo, é fazer aquilo que Cristo faria, é não olhar com um olhar de julgamento, mas é olhar com um olhar de graça, de amor e de misericórdia. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa noite? Faltaria muitas coisas aqui, mas o tempo e a garganta já não ajuda mais. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, Deus não quer que você viva uma vida dessa forma. Sabe por quê? Porque o Evangelho desse jeito é um Evangelho que não vale a pena ser vivido. É o Evangelho que não vivifica, é o Evangelho que não transforma por onde passa, é o Evangelho que não te dá prazer, é o Evangelho que não te dá gosto. Mas é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho que quando é o domingo, você reúne a sua família e você fala aquilo que o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês têm a alegria de estar na presença de Deus, você sente a presença de Deus, você tem comunhão com o Espírito Santo de verdade. Eu quero declarar no nome de Jesus essa palavra pastoral sobre a sua vida. Nós, Igreja Batista Lagoinha, não seremos uma igreja religiosa, nós seremos uma igreja que é livres em Cristo Jesus e temos uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você recebe? Aplauda o nome dele bem forte nessa noite. Ah, pastor, então quer dizer então que eu não preciso mais obedecer, não preciso mais fazer nada, de jeito nenhum. E aí, aonde Paulo também, ele orienta, olha o que o verso 13 diz aqui, ó. Escute isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para a ocasião da vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante ao amor. Sabe o que acontece? Nos dias de hoje, as pessoas elas saem de um extremo para o outro. Elas saem de um extremo de aquele crente que não pode nada, que não faz isso, que não faz aquilo, que não faz aquilo, que não faz aquilo. Aí elas vão para um outro extremo que não é saudável e não é sustentável. E elas confundem liberdade com libertinagem. Sabe qual é esse evangelho? É o evangelho da hipergraça. É aquele evangelho que diz assim, ó: venha como está e fique como quiser. O evangelho da libertinagem é o evangelho da hipergraça, que prega para as pessoas assim, ó: pode vir do jeito que você está. Como é que você está? Ah, não, minha vida está toda destruída, eu estou afogada nisso. Não, pode vir, mas fique do jeito que você está. É o evangelho que não coloca, que não confronta.
que não produz mudança de vida. E deixa eu dizer algo para você, querido. O evangelho genuíno, ele constrange, não porque um pastor fala, não porque um líder fala, não porque alguém diz que tem que ser, mas o evangelho genuíno, o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, querido, quando você tem contato com ele, é inevitável, não precisa ninguém falar. Ele constrange você de tal forma que você não se sente mais à vontade para fazer aquilo que você fazia. Mas isso não é obra humana, isso não é porque alguém pede, isso é porque o Espírito trabalha no seu coração. E quantas pessoas a gente tem atendido aqui na igreja, que tem falado assim: pastor, eu tenho vindo nessa igreja e Deus tem me cobrado para me mudar a minha postura. E eu não cheguei e não falei nada para ela. Quantas pessoas estão sentindo Deus aqui, e o verdadeiro avivamento, sabe o que acontece? Não são pulos, não são gritos, não é muito isso. O verdadeiro avivamento são quando as verdadeiras pessoas que são tocadas pelo Evangelho começam a se arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida e aprumar a sua vida de verdade. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento ele começa com arrependimentos, pessoas se arrependendo das suas velhas obras, das suas velhas práticas. Isso é o Evangelho de Deus, isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho da hipergraça fala: venha como está, fique do jeito que quiser. Se Deus é amor, Ele me aceita como eu sou, e eu não vou precisar mudar. O Evangelho da libertinagem prega: não é errado se te faz feliz. Quantas pessoas têm sido enganadas, estão perdidas nesse erro? Esse evangelho que diz: se te faz feliz, não é errado. Sabe por quê? Deus te chamou, Deus veio para você ser feliz, irmão. Irmão, Deus se está te fazendo bem, está te fazendo feliz, então não é errado. O evangelho verdadeiro, ele nos auxilia em algumas coisas aqui na terra. Mas a principal função do evangelho não é nos livrar dos problemas eternos, dos problemas passageiros, mas dos problemas eternos. O Espírito Santo até pode te fazer alegre, ele pode te fazer sorrir, mas ele não entra nesse mérito. Se te faz feliz, está tudo certo. Isso é filosofia do inferno para enganar muita gente, muito jovem. Não é aquilo que te faz feliz. Não é aquilo que te faz feliz. É a vontade de Deus para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. É aquilo que a palavra de Deus diz. Talvez aquilo que a palavra de Deus diz, ela confronta no começo, mas a nossa alegria será constante e eterna. Você não está aqui simplesmente ouvindo essa palavra eu não estou com a intenção de simplesmente amassagear o teu ego, porque antes de eu subir aqui, querido, com essa palavra aqui, eu estava com algo engasgado. Eu disse: meu Deus, eu vou mudar essa palavra, porque o negócio é pesado. Eu digo: não, eu fui ali, teve uma hora que eu tive que ir e beber água. Estava um negócio entalado. Eu disse: não, Senhor, eu vou falar. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui simplesmente para te fazer feliz. Eu estou aqui com a intenção de ajudar você a ir para o céu. A minha intenção não é fazer você ficar feliz aqui na terra. A minha intenção é fazer você celebrar eternamente no céu, com a sua casa e a sua família. Se eu me preocupar em falar coisas só para você se alegrar aqui, querido, quando a trombeta tocar, fica eu e fica você. Todo mundo feliz aqui. O evangelho não é sobre fazer as pessoas felizes. O evangelho é sobre salvar as pessoas. É sobre libertar as pessoas. É sobre curar as pessoas. E a consequência disso é a alegria, a felicidade verdadeira. Você é o que você sente. Você é o que você sente. Eu falo, Jesus. Ah, Deus. Se você se sente, então você é. Você não precisa mudar. Você já sente que é? Sinto. Então você não precisa mudar.
Você se sente casado? Já me sinto, então não preciso casar lá no cartório. Não, já me sinto casado, pastor. Ei, já tem uns 5 anos que eu estou com ela aqui, eu já me sinto casado. Então não preciso casar. Ah, eu já me sinto salvo, eu já me sinto crente, eu já me sinto isso, eu já me sinto aquilo. Irmão, o evangelho verdadeiro não é sobre o que você sente, é sobre o que é de verdade, é sobre o que a palavra de Deus diz. Não é sobre o que você sente, o evangelho não é sobre sentimento, o evangelho é sobre decisão, o evangelho é sobre verdade. Não tem a ver com o que você sente, porque o que você sente hoje e não sente amanhã. O evangelho é sobre verdade, é sobre decisão, é sobre dizer: Senhor, eu estou sentindo ou não sentindo, a minha fé está firmada no Senhor, que é a rocha verdadeira, a minha rocha é Cristo. Depois os irmãos vão fazer um baixo assinado aí para trocar de pastor de novo. Deus entende meus pecados e Ele sabe que eu não sou perfeito, por isso está tudo em paz. Deus já me conhece, Deus me entende. Quantas pessoas estão vivendo um engano, uma vida com esse pensamento: Deus me entende, Deus sabe como foi a minha criação. Não, eu sou assim porque meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim. Então Deus já me entende, pastor. Deus me entende. Entende não, irmão? Entende não. Não é porque seu avô era assim, seu pai era assim, você é assim. O ciclo vai quebrar em você. Se os teus avós não deram certo, se os teus pais não deram certo, você vai dar certo. Se todos da tua família, teus irmãos, teus primos, tudo desandar, você vai quebrar o ciclo, você vai ser uma bênção. Se os filhos dos seus irmãos, seus primos, seus parentes, tudo tem uma vida promíscua e desregrada, os seus filhos vão casar no altar e vão servir a Jesus Cristo. Não se limite, não se permita esse pensamento de dizer: eu sou assim, Deus me entende. Deus, Ele pode até entender, é porque Ele entende que Ele quer mudar e sabe que isso não é para você, e sabe que essa não é a vida que Deus tem para você. Deus é poderoso para mudar isso. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Alguém já ouviu isso? Levanta a mão. Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Quantas pessoas estão, vou falar, rasgado. Quantas pessoas estão indo para o inferno com esse pensamento? Eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Eu não preciso de pastor, o Senhor é o meu pastor. Quantas pessoas estão indo para o inferno pensando dessa forma? Mas você está aqui nessa noite para dizer para você, quero dizer para você, você precisa de igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando as pessoas pegam essa frase e dizem assim: eu sou a igreja, Jesus diz assim: vós sois igreja. Você não é igreja sozinho. Você é igreja quando você está aqui. Quando você está aqui, você é igreja. Quando você está aqui na unidade, quando você está aqui no conjunto, você é igreja. Mas quando você sai, quando você se afasta, é como se você fosse um dedo que é arrancado. Ele não é mais, ele vai morrer, ele vai apodrecer. E quantas pessoas estão dizendo: eu não preciso, eu oro na minha casa, eu faço isso na minha casa, eu faço do meu jeito, meu corpo, minhas regras. Mas quando você está no corpo de Cristo, não é mais seu corpo, não é mais suas regras. A regra é do cabeça da igreja, que é o cabeça do corpo de Cristo. É o seu corpo, suas regras, quando você não está em Cristo. Mas quando você está em Cristo, é o corpo de Cristo e as regras de Cristo. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Se você está vivendo esses pontos, eu sinto muito dizer, mas você não está vivendo o Evangelho. Você está aprisionado
a você mesmo. Você é escravo de você mesmo, escravo dos seus pecados, escravo do seu ego, mas não é servo de Jesus. Porque quando nós estamos em Jesus, Ele nos liberta de todas essas coisas e nos faz viver uma vida verdadeiramente de liberdade. Sabe quando que nós encontramos a verdadeira liberdade de Deus? Quando nós tomamos a consciência que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Liberdade verdadeira é poder dizer não ao pecado, não ao medo, não àquilo que te destrói. Sabe quantas pessoas até querem mudar, mas elas não conseguem dizer não a tudo aquilo que vem sabotado a sua vida todos esses anos. Sabe quantas pessoas, uma vez eu ouvi o pastor Lucinho falar assim. Uma vez um jovem me procurou e disse: pastor, estava no evangelismo, ele disse: pastor, ser crente é muito chato, ser crente não pode fazer nada. Ele disse: engano seu, ser crente é legal, que pode fazer quase tudo. Aí, como assim? Aí ele viu que o jovem estava fumando. Ele disse: por exemplo, você fuma, né? Ele disse: fumo. Aí ele disse: pois é, por exemplo, se eu quiser, eu não devo, mas se eu quiser, eu posso pegar o cigarro aqui e posso fumar. Agora, você consegue parar de fumar? Aí ele disse: ah, pastor, já faz tempo que eu tento parar, mas eu não consigo. Aí o pastor Lucinho disse: está vendo? Quem é o livre aqui? É eu ou você? Eu que, se eu quiser, mesmo não devendo, eu posso? Ou você que está aí com esse vício? Ele disse: é, realmente. Ele disse: pois é, livre é aquele que está em Cristo, que mesmo podendo, ele tem a opção de fazer ou não fazer. Mas aquele que não está em Cristo, ele é escravo dos seus pecados, é escravo dos seus medos, é escravo dos seus traumas, é escravo de tudo. Mas aquele que está em Cristo, ele foi chamado para a liberdade, e ele tem a opção de fazer ou não fazer, de aceitar ou não aceitar, de viver uma vida do jeito que Deus tem para ele. Então é isso que Deus quer para a nossa vida, é essa liberdade que Deus tem para você, de hoje você poder dizer assim: eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e é Cristo que vai sustentar a tua decisão para te levar até o céu junto com você, sua casa, a sua família. Você recebe, aplauda o nome dele bem forte. Aleluia! Liberdade não é você poder ir aonde você quiser. Liberdade é você ter uma direção. Não adianta você poder ir para onde você quiser se você não tem uma direção. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, estou acabando já. Quando Deus tira o povo do Egito, com grande poder, Ele liberta o povo. Quando Ele liberta o povo, Deus faz duas coisas que demonstram isso. Primeiro, tinha um caminho mais curto, mas Ele escolheu um caminho que passava por dentro do mar. Sabe por quê? Porque Ele sabia que lá na frente o povo poderia se arrepender e ia querer voltar. Mas quando Deus passa o povo por dentro, que Deus abre o mar e o povo passa por dentro, e Deus fecha o mar, Deus está querendo dizer assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, quando Deus nos liberta, Ele fecha as portas do passado. Segunda coisa que eu quero que você entenda: quando Deus liberta o povo do Egito, sabe o que Deus faz? Ele coloca uma coluna de fogo durante a noite, e Ele coloca uma nuvem de fumaça durante o dia. Sabe por quê? Porque não adianta ter liberdade se você não tiver uma direção. Não adianta você... Liberdade não é ser livre para ir onde você quiser. Liberdade é você ter uma direção verdadeira. Porque quem não tem direção vive perdido. A pessoa ela acha que ela é livre porque ela pode fazer o que ela quiser, ir aonde quiser. Mas se ela não tem uma direção, se ela não sabe aonde chegar, ela não tem para onde ir, ela não é livre, ela é escrava, ela vive andando em círculos, a vida dela não faz sentido, a vida dela não tem propósito.
E Deus não te chamou para viver uma vida sem propósito. Deus não te chamou para viver uma vida sem destino. Deus, Ele te liberta. E a liberdade de Jesus é verdadeira, porque Ele te liberta e Ele te dá uma direção, Ele te dá um rumo, Ele te dá um norte. A liberdade verdadeira não é você ser quem você quer ser. A verdadeira liberdade é você ser quem Deus preparou e projetou que você seja. Essa é a liberdade verdadeira. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Falei para você que essa era uma palavra pastoral, que a gente ia embora cedo. Hoje foi um dia, não foi o dia do The King, the Power, the Man, the Fight. Não foi. Hoje foi o dia que Deus preparou para entregar para você essa palavra, para te dar uma direção e dizer para você que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Para que você saiba que você pode estar aqui você é livre para você ir para qualquer lugar. Às vezes é bonito, isso é nobre. Alguns irmãos dizem assim, me mandam mensagem: pastor, eu posso visitar outra igreja? Irmão, você é livre. Você é livre. A igreja, vocês não são meus, vocês são de Cristo. Vocês são de Cristo. As portas, isso aqui é um aprisco do Senhor. As portas estão abertas aqui. Deus me mandou trazer essa mensagem para você, para dizer para você que eu não sei se você vai ficar aqui, se você vai rodear e vai passear por outras igrejas, mas você saiba que existe um lugar que prega o evangelho de Jesus. Você pode ir, eu não estou dizendo que nos outros lugares não pregam, não. Amém, é bênção, mas eu quero dizer para você que aqui é um aprisco que tem com pastores que têm responsabilidade com a sua vida, com a sua alma, com a sua família. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. Eu tenho responsabilidade com você, com a sua alma, com Deus. Nesse iPad aqui tem inúmeras mensagens que eu poderia dizer: poxa, hoje ali está cheio, hein? Opa, peraí, tem um bocado de visitante, hein? Peraí, eu vou pregar aqui sobre Davi, sobre isso. Não. Eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Se Deus me colocou nesse local, se Deus me colocou nessa posição, eu fico triste porque algumas pessoas talvez não recebam isso, mas eu quero dizer para você: receba essa palavra com muito amor, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos. E essa é uma noite de cuidado. Essa é uma noite de cuidado, é uma noite de amor. Sinta-se amado por essa palavra. Poxa, o pastor realmente me ama. Poxa, verdadeiramente o pastor ama a minha família. Poxa, verdadeiramente o pastor tem esse compromisso com a palavra. Eu queria que você nesse momento colocasse, fechasse seus olhos e comece a orar. E você começasse a refletir e começasse a se perguntar se você tem sido alguém religioso, que tem simplesmente feito algo para ser visto, simplesmente feito algo porque é um mandamento, é uma regra, porque está obedecendo a homens. Ou talvez você tenha vivido uma vida libertina, uma liberdade sem compromisso. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos e faça a tua oração agora. Faça a tua oração agora em nome de Jesus. Aleluia. Ergue a tua voz. Ergue a tua voz nessa noite. Ergue a tua voz nessa noite em nome de Jesus. Alegria.
Levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado por tudo que foi ministrado nessa noite. Obrigado por toda a cura, por todo o despertar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor separou para uma palavra de cuidado, de amor. Uma palavra, Senhor, que realmente traz cura para o Espírito. Uma palavra que nos desperta para uma vida verdadeira com Deus. Uma palavra que nos tira do engano, nos tira do erro, nos tira da escuridão. Uma palavra, Senhor, que nos tira da mentira. Uma palavra que verdadeiramente, Senhor, nos coloca no centro da Tua vontade. Uma palavra, Senhor, do Evangelho genuíno que traz mudança, que traz confronto, que traz cura, que traz renovo. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que muitas pessoas nessa noite saiam daqui, Senhor, em nome de Jesus, com a sua mente iluminada, com o seu coração curado. Eu tenho certeza, Pai, em nome de Jesus, que esse Evangelho, Pai, esse Evangelho verdadeiro que é ensinado, que é ministrado nessa casa, é o Evangelho que transforma a vida, e que logo, logo, Senhor, frutos e mais frutos nós celebraremos aqui nesse lugar. Pai, em cada vida, em cada alma, Senhor, que haja liberdade. Eu declaro liberdade nessa noite. Eu declaro liberdade nessa noite. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele te chamou para te libertar do pecado, do medo, da religiosidade, do engano, das trevas, das mentiras. Pai, em nome de Jesus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser livres. Livres verdadeiramente aquele que é guiado pelo Espírito. Livre verdadeiramente aquele que recebe o Espírito, que recebe a direção do alto. Livre aquele que tem a possibilidade de estar no centro da Tua vontade. Livre aquele, Pai, que tem a possibilidade de ser quem o Senhor quer que a gente seja. Livre verdadeiramente aquele que está em Ti. É aquele que te serve, é aquele que é filho amado de Deus, é aquele que é cuidado, é aquele que é tocado, é aquele que é sarado pelo Espírito. Livre é aquele que é governado pelo Todo-Poderoso, aquele que escuta a Tua voz, aquele que guarda as Tuas palavras. Esse é o verdadeiramente livre. Pai, em nome de Jesus, despede a Tua igreja na Tua santa paz, na Tua alegria. Se há alguém nessa noite aqui que deseja, em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar alianças nessa noite, Pai, que haja verdadeiramente conversão, que essa palavra fique gravada em cada coração. É o desejo da minha vida, é o desejo do Espírito, que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os teus caminhos. Você levanta a sua mão nessa noite, bate palma bem forte para Jesus e vai em paz.